Salve, salve, amares! Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas sejam muito bem-vindos. Eu sou Paulo Uragan e, como eu falei no último vídeo, eu vou trazer sim aqui para o canal uma série sobre uma expansão do que é a medicina, de quais são as medicinas disponíveis para a gente, tá bom? E hoje, em específico, eu vou falar um pouquinho do que a natureza tem por nos oferecer, como você viu no título do vídeo, né? Que são as plantas de poder, né? O que são aí essas dádivas, esses presentes da natureza, nossa querida Mãe Gaia, Pachamama, como você quiser chamar também, nosso planeta Terra, né? O que a natureza tem a nos oferecer, o que ela entrega de melhor aí para nos auxiliar na jornada. Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito de planta de poder, né? Então, quando a gente fala em poder, o que vem à mente? É energia, é movimento, né? Força, né? Então a gente tem isso como poder, né? E as plantas são a parte do reino vegetal, né? São as árvores, as flores, as plantas por si só, as folhas, né? As ervas que estão aí disponíveis para todos. Muita coisa, como eu já disse aqui em demais vídeos e vou trazer sempre no canal, está disponível na descrição. Muita coisa que eu vou dizer aqui foram coisas que eu estudei, foram coisas que eu vivenciei principalmente e que fazem sentido dentro da minha jornada. Talvez você possa ter experienciado, por exemplo, a conexão com algumas plantas diferentes das minhas, mas eu vou trazer aqui nesse primeiro vídeo um contexto mais generalizado, tá? E aí depois a gente se aprofunda mais nessa medicina sagrada que são as plantas. Bom, primeira coisa, a primeira planta de poder, a que a gente pode trazer assim, já no contexto geral, a primeira medicina, né, que vai se manifestar aí é a alimentação. Então, isso é comprovado cientificamente, né? Todo mundo, acho que já teve a oportunidade, experienciou o que é você ter uma alimentação mais rica em vegetais, em legumes, né? Como é que diz? Em fibras, né? E diversas vitaminas, e os grãos também possuem, vão manifestar na saúde do seu corpo, na manutenção do seu corpo, né? Na energia que você vai ter disponível. E esse é um conceito, por exemplo, que desde, né, da antiguidade, de antigos povos, você tem aí, por exemplo, a alimentação Aital, né, que é uma alimentação africana, que a gente veio trazer um pouco mais esse conceito como o veganismo, o vegetarianismo, né, que é uma alimentação mais natural, baseada em frutas, baseado em plantas, né, em legumes, verduras. E, né, eu já pude experienciar por um certo período de tempo uma alimentação estritamente vegana e orgânica. Isso causou mudanças incríveis, não só na minha saúde, mas na minha pele, na minha disposição, no meu sistema por um todo, né, no meu corpo físico por um todo. E para quem mora nas capitais é um desafio equilibrar isso aí com a rotina do dia a dia, mas foi algo que eu pude experienciar muito bom, que agregou muito. E aí, no caso, eu estou citando aqui de um contexto geral, né, trazendo nesse primeiro instante do vídeo para que você entenda que isso já né? Se você tiver uma oportunidade de experienciar por uma semana, por uns 5 dias que seja, uma alimentação rica em fibras, em carboidratos saudáveis, né, em leguminosas, verduras, você vai ver nitidamente, primeiro momento, o expurgo, a limpeza do seu corpo do que é industrial, do que é, né, sintético, e aí uma diferença notável no paladar, na sua disposição, fica mais fácil, ficar alerta, ficar presente. Então, é um exercício aí bacana para se entender. E trazendo em específico, por exemplo, as plantas de poder, vou trazer uma comum
que está na mesa de quase todo mundo que tiver presente aqui, for brasileiro, a maioria vai gostar, vão ter raras exceções que não vão gostar. Eu particularmente gosto bastante. Faço um uso, né, um consumo equilibrado para também, né, não cair nas armadilhas aí do dia a dia, do automático. Mas o café, por exemplo, é uma planta de poder, né? O café, ele é um grão, né, que passa por um processo de torra, e aí tem toda aí um mundo inteiro, né? Os baristas vão poder dizer melhor do que eu, mas existe um mundo inteiro, através dos tipos de grãos, os tipos de torra, né? Os tipos também de feitio do café, então que vai ser combinado, que vai ser colocado, mas é fato que o café ele vai ser uma substância ali, né? Seja ele líquido, né? Seja ele em cápsula, da maneira que você consumir, ele vai estimular você através da substância da cafeína e as demais que ele possui. Então é uma planta para ser utilizada com inteligência. Por exemplo, se você já está num dia com alta disposição, com bastante, né, estímulo e tal, naquele dia eufórico, para cima, para frente, é um dia que você não precisa fazer uso de um café, né? Que aí ele vai potencializar mais isso, pode causar até um estresse, né? Seja no seu mental, seja no seu corpo físico, pode acabar gerando até um desequilíbrio, né? Num dia que você está bastante eufórico, bastante animado, bastante agitado, com bastante energia, você colocar uma substância que, né, uma planta, né, uma energia, um café, colocar aquilo ali que vai te dar um boost, né, um bom de energia. E aí você pode acabar, em vez de fazer um bom uso, né, acabar se sabotando aí. E aí acabando ficando ansioso, acabando distorcendo ali aquele momento. Então o café tem essa propriedade, né, assim como os açúcares diferentes, mas o açúcar, né, que a gente consome, ele também tem um grau estimulante, né, então vai ser utilizado aí, você pode utilizar, então no momento que você está cansado, mais para baixo, desanimado, com pouca energia, claro que qualquer prática energética vai ajudar você, mas se você não tem tempo, não tem disposição, mas você tem ali disponível um cafezinho. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto do sabor do café, né? Um café feito à maneira que um café deve ser feito, não só de pegar um pó de alguma coisa, que a gente nem tem ali direito o que é, mas pegar um pó de alguma coisa, jogar ali e tacar água fervendo em cima, né? Queimar aquilo ali e sair aquele amargor preto ali, que não, né? Se você costuma fazer isso, vou te dizer que você não está tomando café. Você está tomando outra coisa, mas não é café. Então, como eu falei, existe todo um mundo, né, por trás do café. Existem aí tipos de grãos diferentes, de torras diferentes, e manipulações diferentes que vão trazer uma extração maior, então de cafeína, que vão concentrar mais. Então você vai tomar aquele café de supermercado comum, que quase não tem o grão do café, mas tem ali algum resquício de alguma coisa, além dos 500 mil componentes químicos. Tá lá o extra forte, que já tem uma grande, né, concentração, né, de cafeína, e a própria maneira de que ele é produzido vai trazer mais estimulantes. Então você vai tomar um café, independente de qual seja, num dia que você está menos energético, que você precisa, poxa, acordei, tive, sei lá, para quem faz projeção, para quem tem isso, um pouco mais de entendimento de como é que funciona aí o nosso sono, né, o que acontece durante o nosso sono. Teve aí uma noite mais agitada, mais conturbada, que seja, gastou bastante energia durante a noite e aí acorda de manhã sem aquele revigor, tá restaurado para poder iniciar as atividades, para trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Um bom estimulante vai ser um café ou uma erva mate, por exemplo, né? Um chá verde, um chá preto, por exemplo, que são outras ervas que possuem aí suas concentrações de substâncias, assim como a cafeína, que vão auxiliar na estimulação, né, do seu organismo, fazendo aí
que você tenha mais energia durante o seu dia, mais disposição. Então, por mais que você tenha chegado nesse vídeo aqui falando, poxa, meu cara tá falando de café, de legume, de verdura, calma, eu vou chegar mais pra frente no que você tá buscando, mas eu preciso fazer essa introdução porque, por exemplo, camomila, se você tá num momento super estressado, sabe, tá pistola, tá com raiva de alguém, de alguma coisa, tá às vezes tremendo, né? Não sei se você já experienciou isso, não é a melhor das sensações, mas você tá tremendo de raiva, ou tremendo de nervoso, sabe? Dificilmente, na maioria das pessoas, você vai ter uma abertura para poder chegar ali e fazer uma meditação, fazer um trabalho. A pessoa provavelmente não vai nem dar abertura para isso. Mas para um chá de camomila, um chá de folha de maracujá, provavelmente essa pessoa sente, provavelmente, e o efeito é nítido, né? Quem nunca chegou numa noite de sono e sem dormir, sem, sei lá, por N situações, por estar com a cabeça ainda uma frequência muito alta, o mental lá fritando, não consegue descansar, não consegue dormir bem. E aí, poxa, vou fazer um chazinho, um chazinho de camomila, um chazinho ali para poder, de maracujá que seja, para poder ficar calminho, para relaxar e para dormir gostoso. É uma planta de poder, ela altera o seu estado, né? Ela traz a força dela, a energia dela, que movimenta, né, algo dentro de você, os seus hormônios, que seja no seu sistema. Eu não sou, né, formado nem em medicina, nem em biologia para poder passar isso aqui especificamente, cada substância, e não é a intenção desse vídeo aqui, é só trazer esse conceito de que planta de poder não é só o cogumelo com né, as substâncias que vai gerar uma expansão de consciência, ou a cannabis, ou a maconha, ou uma erva, né, Santa Maria, que vai trazer um São Pedro, um peiote, não. A própria camomila altera o seu estado. Então, por exemplo, se você fazer um concentrado, um extrato ou um chá bem forte de camomila, por exemplo, sem açúcar, que o açúcar estimula, se quiser adoçar com um pouquinho de mel, mas ainda assim vai ter glicose, vai te estimular, mas se fizer um chá de camomila, assim, só água, camomila, tomar e aí meditar, você vai entrar muito mais fácil numa frequência cerebral mais baixa, em ondas, seja de teta, que vão te levar aí para uma manutenção, para um estado de concentração mais leve, mais sutil, mais suave. E isso vai, né, o consumo, seja do café, ou seja do camomila, vai gerar essa alteração em você. E a gente tem N ervas e N chás que auxiliam aí num monte de coisa. Por exemplo, a própria Artemisia, para quem não conhece, é uma erva que se encontra em diversas casas de produtos naturais. E é uma planta que ela por si só traz uma energia, traz um estímulo de uma expansão no seu chakra frontal. Então, para quem já tem um trabalho energético próprio, já estimula, já trabalha as energias dentro de si, sabe o que é um chakra, né, sabe o que é o terceiro olho, vai tomar um chá de Artemisia, por exemplo, e vai sentir, né, a expansão, o fluir de energia, né, a manifestação daquela erva ali no seu terceiro olho, por exemplo, que é o nosso chakra da mente. Então vai auxiliar num trabalho, seja de concentração, de meditação, seja somente com, né, um estímulo mental mesmo, para expandir um pouco o campo, abrir. Para quem já tiver aí um trabalho energético desenvolvido, pode até abrir a terceira visão mesmo, né? Então, dependendo da concentração do chá, dependendo de vários fatores, você pode atingir aí com o chá de Artemisia a abertura do terceiro olho e aí manifestação, como eu disse no vídeo lá de clarividência. Se você vê algo que não está disponível na matéria, com sua visão
dos olhos, né? E aí com a visão da mente, a visão do terceiro olho, você passa a enxergar ou a sentir mais sutil, né? Tem aí a telepatia, as outras funcionalidades psíquicas expandidas. Então é uma erva, é uma planta que vai te auxiliar nesse sentido, por exemplo. E aí tem diversos chás que estimulam N coisas no nosso corpo físico e energético. E aí esses são alguns exemplos dessas ervas. Eu, por exemplo, consagro, né? Não estou estimulando aqui, não é nenhuma apologia, qualquer tipo de coisa ilícita ou não, mas a Santa Maria, né? Que é a cannabis sativa, indica que também, assim como o café, tem todo um mundo de variedades que vão trazer efeitos diferentes, que trabalham também muito com o campo mental, que estão sendo utilizadas ainda no Brasil não, mas logo mais já estamos aí em votação para que isso mude, mas já temos aí no próprio Brasil mesmo, né, na ilegalidade, associações que tratam crianças com problemas de psicossomáticos, né, o Parkinson, né, para pessoas de mais idade, para pessoas que têm, né, crianças e pessoas que têm problema com epilepsia, por exemplo, né, podem, né, tendo ali, né, o habeas corpus ou tendo ali uma associação, a um clube, a uma ONG que trabalha com essa medicina, com essa planta. Você tem aí o extrato, né, seja, né, debaixo da língua, o CBD, que já é, né, liberado, aí você pode comprar, importar na farmácia mesmo, e que aí está sendo desmistificado e caindo esse tabu todo, e é uma planta de poder que possui toda uma cultura aí milenar, né, desde o Egito e muito antes, sendo parte aí da cultura humana, e que foi aí por questões raciais, por diversos fatores sociais também criminalizada. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, tem um filme documentário, né? É um documentário, mas é muito bem produzido, muito belo, muito bem instrutivo também, baseado em fatos raciais. Está disponível aí nas plataformas de streaming. Fala muito sobre a questão da proibição da cannabis, né? Quais foram os fatores que levou, e aí isso nos Estados Unidos como origem, no Brasil aí associado também a muito preconceito, a muito racismo, por ser uma planta que, né, tem a sua origem também aqui, chegou no Brasil através de escravos também. Tem toda uma questão social que envolve aí esse tabu em volta da cannabis, mas que é uma planta de poder sim, e que auxilia pessoas ao redor do mundo há muito mais tempo do que só essas poucas décadas aí que têm sido proibidas em algumas nações como a nossa. Bom, a gente tem a medicina, né, e aí dentro não só do xamanismo e das variações de xamanismo, mas também nas religiões tem o próprio culto, né, o catimbó ao tabaco, né, ao cachimbo, né, ao pito, a consagração através, seja de defumação ou, né, do próprio cachimbo em si, aí para uma conexão espiritual, para uma expansão. É uma planta de poder muito utilizada. Eu vou fazer um vídeo específico sobre as medicinas da floresta, e aí o tabaco ele faz parte aí também de uma das medicinas dos nossos povos originários, né? Além de estar presente no cachimbo, também na medicina do rapé, que aí é um vídeo toda a parte que eu vou fazer sobre as medicinas da floresta, e aí aqui sobre as plantas de poder a gente tem esses exemplos. Então, a gente tem, claro, muita coisa já comprovada e validada cientificamente. Né, para quem não sabe, para quem não teve a clareza disso, talvez a cabeça exploda, apesar de ser algo bem explícito, bem óbvio. Eu
na minha adolescência, por exemplo, minha cabeça explodiu quando eu descobri que maracujina era um concentrado, um extrato de maracujá. Então a gente tem essa fruta, que não só a fruta, né, o maracujá, assim como a camomila ela vai ajudar você a dar uma acalmada, uma relaxada no seu sistema, a própria folha do maracujá também é usada como chá, pode trazer isso. Então a gente tem aí uma gama imensa, né, de opções e variações, seja desde um chá, de um extrato, de um óleo, de uma concentração, de qualquer, né, erva, planta que vá atingir aí o que você deseja. Então vamos trazer um pouquinho dessa visão coletiva de que planta de poder não é só aquele cogumelo mágico. E aí eu vou fazer um vídeo especificamente sobre cogumelos, porque aí existe todo um reino também por trás. A gente costuma, né, falar, café é só café. Se você tiver a oportunidade de ir até uma cafeteria que possui barista, e aí você pode consultar e aí pedir um café, por exemplo, que tenha menos concentração de cafeína, que não seja tão estimulante, e que seja um café, por exemplo, com notas mais amadeiradas, ou com um café com uma concentração menor de amargor, por exemplo, você vai experienciar aí um café sem açúcar que pode te surpreender se você ainda não teve essa oportunidade. E aí fica a dica também de consultar. A gente tem muitas pessoas, né, que recomendam, a própria biologia também descreve algumas das substâncias de muitas das ervas. Os povos originários têm um conhecimento absurdo, né, sobre as plantas, sobre as ervas, o que elas vêm trazer. E aí o que eu venho deixar aqui é para vocês, né, como uma conclusão desse vídeo, é de que toda planta é uma planta de poder. Toda planta, toda erva, tudo que nasce da terra vai trazer algum tipo de medicina, vai te auxiliar de alguma maneira. E aí, por exemplo, se você duvida disso, vai perguntar para alguém que já teve anemia qual que é a importância de uma beterraba, sabe? E não só isso, existe aí energeticamente, magisticamente, toda uma gama também de forças e energias que podem ser extraídas das flores, das plantas, das ervas. Então, esse aqui é assunto para muito mais do que só um vídeo, mas isso aqui é uma introdução para trazer para vocês aí um pouquinho dessa consciência de que até o nosso cafezinho, né, ele é sim uma substância de poder, partiu de um grão que brotou da terra e que está disponível aí para a gente fazer um uso, seja consciente ou não, mas que a gente pode fazer aí um uso bem bacana, uma consagração, o que quer que seja. E aí, falando de consagração, até me lembrei, estava esquecendo aqui, o próprio cacau, por exemplo, né, é tratado também como uma medicina, e eu vou trazer ele aqui num outro vídeo, mas num vídeo mais sobre as medicinas e não sobre as plantas de poder. Então, de plantas de poder a gente está bem amparado. Eu acho que deu para dar uma introduzida. Se fez sentido para você esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo que experiências você já teve, por exemplo, seja aí não só com o consumo, mas de ter visitado uma benzedeira, ou de ter tomado um banho de ervas, né? Não cheguei a falar disso aqui. Como falei, assunto para muita coisa. Esse vídeo vai ficar gigante, então vai ter outros vídeos falando disso. E aí um especificamente sobre os banhos e como eles funcionam no nosso campo, em tudo, do que eu experienciei até hoje. E lembrando também, para quem tiver interesse, que eu trabalho com alguns elixires, né? Eu trabalho com algumas plantas também. E lá no meu Instagram de trabalho, @força da cura, né? Forca da cura, lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Não costumo deixar, mas vou passar a deixar o link aí da rede social para quem tiver interesse. E não seja esse o objetivo do vídeo, né? Acabei lembrando aqui durante a gravação de que eu trabalho com isso também. E agradecer imensamente a sua atenção. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Sou muito grato aí
né, por essa troca. Espero que tenha feito sentido para você, tenha agregado alguma coisa. Você não tinha parado para pensar que às vezes um chazinho de camomila que você toma ali, ou um cafezinho, são plantas que estimulam e movem energias para deixar mais calmo, mais agitado. E assim como tantas outras, você não tinha essa clareza. Espero que tenha trago de alguma maneira aí esse auxílio para trazer consciência também de que toda hora tomar isso, não, se tomar 15 cafés num dia, às vezes pode conversar um pouquinho com o fato de você ser muito ansioso, né, muito ansiosa ou ter tremedeiras. Então, trazer um pouquinho dessa consciência também, desse equilíbrio, né, do uso, do consumo consciente, né, de tudo, não só do que a gente tem aí como mais comum do que é uma planta de poder, tá bom? Então deixa seu like aí se curtiu, compartilha, ajuda muitíssimo aqui o canal e se inscreva também, tá bom? Do meu coração pro seu. Namastê.